Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o Sérgio Gomes e hoje eu quero dar início à segunda parte do estudo que estou fazendo, sobre a batalha espiritual, fé e salvação, que tem como base bíblica em Romanos capítulo 6, versículo 12 em diante, que está escrito assim: portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Versículo 13. E também não a entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês, a fim de fazeres o que é direito, correto. Versículo 14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Amém, irmãos? Bom, esse versículo que lemos aqui, irmãos, em Romanos capítulo 6, traz aqui, uma demonstração do que o pecado pode fazer nas nossas vidas, se nós desobedecermos, irmãos, a palavra de Deus. Vai trazer consequências? Vai. Mas cada um vai receber aquilo, que foi plantado. Mas o coração do homem, irmãos, ele é tão perverso e iníquo. O coração do homem é estreito e não pode conter dois amores. O mundo atrai o coração para longe de Deus. E assim, quanto mais o amor do mundo prevalece nele, mais o amor por Deus definha e decai. Veja o que está registrado na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 15. Deixa eu abrir aqui. Que está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja que declaração o apóstolo João falou, para que a gente não venha amar o mundo. E como eu já falei, que o coração do homem, irmãos, ele é estreito e não pode conter dois amores. Ou você ama a Deus ou você ama o mundo, não é verdade? Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça aos humildes, que está registrado em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mas eu quero destacar mais aqui, irmãos, sobre a concupiscência da carne, os desejos desenfreados da carne. Aqueles que são controlados, irmão, pela concupiscência da carne, eles sabem muito mais das chamas do inferno do que eles possam imaginar. Uma vida vivida na concupiscência da carne, ela é infernal. E é por isso que existe hoje pessoas escravizadas nos prazeres da carne. As Escrituras, irmãos, predizem que nos últimos dias virá tempos em que a concupiscência correria solta no coração dos homens. E é só olhar em volta. E é fácil ver que isso já está ocorrendo bem diante dos nossos olhos, irmãos. As pessoas vivem para os prazeres da carne, vivem para os desejos dos olhos, são orgulhosas, por status, fama, e são egoístas. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, em Jeremias, capítulo 17, versículo do 9 e no versículo 10, que está escrito assim: que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Aí o próprio Senhor Deus fala no versículo 10: eu, o Senhor, examino o coração e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.
Veja, irmãos, que o coração do ser humano, o coração é o interior da pessoa. E é ele que abrange, todos os nossos desejos, sentimentos e pensamentos. O coração, irmãos, ele é iníquo e corrupto, como eu já falei. E é por causa disso que o ser humano volta-se para o egoísmo e a maldade e não aos caminhos de Deus, que é praticar a santidade. O coração também, irmãos, como ele é perverso, ele não pode se transformar sozinho. E o único remédio, irmãos, é receber a graça de Deus e nascer de novo. Reconhecer que você é um pecador e depende da ajuda do Senhor Jesus e do Espírito Santo para a sua salvação, para a sua remissão dos pecados e ter o seu nome escrito no livro da vida e ter também a vida eterna. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quem vai julgar você no último dia é a palavra. Se a palavra condena isso, irmãos, por que ainda nós continuamos ainda a fazer aquilo que a palavra de Deus reprova? Não é verdade? Creia na palavra de Deus e guarde ela dentro do coração e você terá vitória em todas as suas batalhas espirituais, em toda a sua caminhada cristã. Veja o que está escrito também em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que esse versículo aqui quer dizer, irmãos? Guardar o nosso coração. Quer dizer, vigie o seu coração. Porque os pensamentos, as intenções do coração, irmãos, são geradas dentro do coração. E o nosso coração é como se fosse uma terra, sabe? Uma terra muito fértil, que qualquer semente que você joga lá, ela vai brotar. Agora imagina, irmãos, que o nosso coração, por exemplo, o coração está cheio de um jardim muito lindo, por exemplo, E ali, aquele jardim está bem florido, aí vem uma semente ruim e é lançada ali. Ali já começa a brotar o quê? Uma erva daninha. Você sabe que para o jardim ficar bonito, ficar cheio de flores, ser bem formoso, ele tem que ser cuidado por um jardineiro. E nós, irmãos, temos que cuidar do nosso coração, vigiar o nosso coração. Agora imagina aquela planta, essa erva daninha, ela surge ali no meio daquele jardim. Da mesma forma também pode ser o orgulho, sabe? O orgulho também, irmão, é um pecado mortal. Digamos que essa erva daninha seja um orgulho, por exemplo. Esse orgulho ele vai crescer e ele vai matar todas as flores. Ele vai sufocar tudo que há de bom de dentro do seu coração. O que basta fazer, irmãos, é reconhecer nossos erros. Parar de ser orgulhoso, desejar as coisas maus desse mundo, como o apóstolo João falou, e ter um novo nascimento, ter um novo coração. Agora, como é que eu sei que recebi um novo coração e nasci de novo? Quando a pessoa se arrepende. Está registrado em João capítulo 3, versículo 3. Está dizendo: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa passagem aqui, irmãos, que está registrada em João, foi quando Jesus teve aquele encontro com Nicodemos, um mestre da lei, um doutor da lei, que estudava todas as leis, porém precisava nascer de novo. E nascer de novo, irmão, significa ser regenerado. E a regeneração é uma nova criação e transformação da pessoa. Você pode conferir depois em Romanos capítulo 12, versículo 2. Lá também em Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24, está falando especificamente sobre essa regeneração, esse novo nascimento. Tá? E a regeneração,
está naqueles, irmãos, que se arrepende, que se entrega a Deus, se arrepende dos seus pecados e volta-se para Deus e coloca a sua fé pessoal em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A regeneração também, irmão, envolve uma mudança da velha vida de pecado que a pessoa vivia para uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. Pois aquele que realmente nasceu de novo, ele está liberto da escravidão do pecado. E essa pessoa, irmãos, ela passa a ter desejo e disposição espiritual de obedecer a Deus, de seguir a direção do Espírito Santo. E ele vive também uma vida de retidão, ama os demais crentes, evita uma vida de pecado e não ama o mundo. Como eu falei no início, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15, que está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E esta palavra aqui, irmãos, é uma palavra dura, sabia? Porque nós vivemos neste mundo, né? Tudo se passa diante dos nossos olhos, irmãos. Então, o apóstolo Paulo falou que, se fosse possível, nós teríamos que sair deste mundo, irmãos. Mas não. Mas nós vivemos neste mundo e nós não precisamos se misturar com as coisas erradas deste mundo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E não deixe que o pecado reine de novo no seu coração, como eu já li também em Romanos capítulo 6, versículo 12, no início da mensagem. Portanto, eu vou ler de novo em Romanos capítulo 6, versículo 12, para você entender melhor. Que está dizendo assim: portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará você, pois você não são mais controlado pela lei, mas pela graça de Deus. Irmãos, quando eu estava meditando nesses versículos aqui, veio à tona, né, a história da minha vida. Por quê? Veja o que está escrito aqui no versículo 12. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Esse versículo aqui, irmão, foi a história da minha vida. Estou dizendo foi. Porque desde a infância até a fase adulta, irmãos, eu fui controlado pelos desejos pecaminosos da carne. Ou seja, eu era viciado na pornografia. E a pornografia surgiu na minha vida, irmão, ainda quando criança, né? Através de amigos, de amizades. E por essas coisas, irmãos, eu fui crescendo e me tornando, né, uma criança rebelde, desobediente, né, desobedeci aos pais. Ainda na adolescência comecei a me envolver, né, em pequenos furtos, através de amizades, roubo. E eu fui me criando, eu fui crescendo, irmão, com essa maldade dentro de mim. Só que eu não conseguia me libertar dessas coisas, porque eu ainda achava que isso era normal. Até então eu não conhecia a palavra de Deus. E aos 15 a 16 anos de idade, mais ou menos, me apresentado o Evangelho, né? Através de amigos também. Também tinha amigos maus que me levavam para o mau caminho, mas também tinha alguns amigos, irmãos, que eram, né, de Deus. E com certeza Deus já tinha um plano traçado na minha vida, como Ele tem na vida de cada um de nós. E eu conheci o Evangelho, irmãos, né? E até que eu gostei da primeira igreja que eu estava congregado, a Congregação Cristã no Brasil. Na verdade, eu também fui atraído, irmãos, por conta da música.
A minha família, né, o meu pai, os meus tios, sempre teve esse lado musical, então eu era novo, né? Eu fui também atraído pela música. E falaram para mim, ó, se você entrar na igreja também, você vai aprender a tocar um instrumento e tal. Aí eu fui, irmãos, fui e, para a glória de Deus, né? Eu comecei a estudar música na congregação que está no Brasil e peguei uma clarineta. Foi o meu primeiro instrumento de sopro. E dali eu passei mais ou menos quase um ano estudando música. E chegou um tempo, irmãos, que eu não sei lá, as lutas da vida, né, irmãos, que acontece. Como eu era novo convertido, ainda não tinha aquele entendimento aberto, sabe? Eu me iludi com as coisas do mundo. Logo, eu deixei a igreja para trás, me desviei e fui seguir. Né? Abri uma banda na cidade e ali eu comecei a estudar música também pela prefeitura da cidade. Então, eu já deixei a igreja de lado e comecei a estudar música na cidade. Então, dali, irmãos, começou uma nova trajetória na minha vida. Longe da igreja, mas também seguindo as coisas deste mundo. Passei um bom tempo afastado. Depois regressei de novo para a igreja através de amizades também e falaram, olha, você precisa voltar, cara. Você toca bem, você tem que louvar a Deus, tocar para Deus. E foi aí que eu voltei de novo para a igreja. E dessa vez não foi mais para a primeira igreja, mas sim para a Assembleia de Deus. E foi aí que quando eu comecei a ver os cultos, tal, assistir os cultos, comecei a gostar. Falei assim, poxa, é bem diferente da outra, mas eu gostei dessa igreja. E também tinha uma oportunidade também de eu tocar junto com, né, o conjunto de louvor. Naquela época era o conjunto de louvor. E para tocar teria, né, que ser membro da igreja mesmo, ser batizado pelo menos na igreja. E eu fui falar com o pastor. Falei assim, olha, eu já sou evangélico, só que eu estava afastado. E ele me perguntou de qual igreja eu era. Eu falei assim, que era da congregação que está no Brasil. Aí ele falou assim, mas você foi batizado lá? Eu disse, fui. Então, aqui você vai ter que se batizar de novo, porque a gente não considera o batismo da outra igreja, porque ela é como se fosse uma seita. Assim, então tá bom, então eu me batizo de novo. Então, irmãos, eu fui, me batizei, comecei a louvar a Deus também na igreja. Mas mesmo assim, este pecado, irmãos, da pornografia ainda estava na minha vida. Durante muitos anos, depois de um tempo, me desviei de novo da igreja. E daí eu me desbandei por o mundo, porque eu fui tocar em bandas seculares. Fiquei tocando em várias bandas de forró, essas bandas, né, sertanejas. E eu comecei, irmão, a viajar muito. Então eu não tinha tempo de ir para a igreja, não tinha tempo nem de estudar. Larguei os estudos também. E passei a viajar muito. Passei mais ou menos, irmãos, uns 5 ou 7 anos longe da igreja, longe de Deus. Né? E ali foi me apresentado muitas coisas, irmãos. A pornografia corria solta. Comecei a beber. Não usava essas drogas pesadas porque eu tinha um temor, sabe? Mesmo eu na pornografia, fazendo essas coisas erradas, mesmo assim eu ainda, irmãos, tinha aquele temor, né, de não praticar essas coisas. E, né, fumar, não queria fumar. A mim apresentava cigarros e outros tipos de coisas, aí eu não aceitava. Mas, porém, a bebida, eu abri essa exceção e comecei a beber. E quando foi com o tempo, eu senti que as coisas estavam ficando muito pesadas para o meu lado, né? E eu decidi, bateu um arrependimento, irmãos. Eu creio que já era o Espírito Santo, né, me convencendo do meu próprio pecado, porque a palavra de Deus diz que é o próprio Espírito Santo que convence o homem do pecado. E foi aí que eu tomei a decisão de largar as bandas. Não tocar mais para o mundo. Eu arriscava muito a minha vida, irmãos,
viajando com essas bandas, porque eu passava meses fora, às vezes longe, num estado diferente do que eu morava, costumes diferentes, então, e às vezes na volta ou na ida, irmão, acontecia acidentes, e eu ficava com medo, talvez eu não poderia nem voltar mais, por conta que já aconteceu tantas coisas ruins, mas Deus, irmão, me guardou e teve misericórdia de mim, né? Porque Deus sabia que tinha um propósito grande na minha vida. Aí, eu larguei das bandas e fiquei trabalhando em uma fábrica de polpas de fruta. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu dinheiro, né, sem viajar, já estava mais que satisfeito, né. Não era muito, mas dava para me manter. Minha família era uma família humilde e eu tinha que me virar como podia, irmãos. E eu conheci a minha esposa assim, irmãos, através da internet. E no ano mais ou menos de 2009, ou foi 2010, mais ou menos, foi que a gente se conheceu pela internet. E também foi um tempo que eu vim para São Paulo através do meu cunhado, né? Hoje, meu cunhado não está mais vivo, mas foi através dele que me fez o convite para vir morar aqui em São Paulo. E foi aqui onde mudou totalmente a minha vida, irmãos. Logo no primeiro ano, graças a Deus, eu comecei a trabalhar, né? Isso já era no ano de 2010, mais ou menos, 2010. Aí eu comecei a trabalhar, já estava arrumando meu dinheiro. Aí com mais ou menos um ano depois, eu acho que menos do que isso, aí eu fui visitar, um ano depois, é verdade. Aí depois de um ano depois, eu comecei, eu ainda conversava com a minha namorada virtual, né, que hoje é a minha esposa, e fui visitar ela lá no Piauí, na cidade de Parnaíba. Ali eu passei uns 4 dias, conheci a família, conheci todo mundo. Aí eu voltei de novo para São Paulo, e com mais ou menos um mês, ou foi 2 meses, aí ela bateu a loucura nela e falou assim: olha, eu vou te visitar em São Paulo. A minha esposa é cadeirante. E eu falei assim: mas tu vai vir só? Eu fiquei até com medo. Você vai vir só? Eu falei: lá no avião eles têm auxílio, né? Eles encaminham muito bem e tal. E a gente pode viajar, mesmo sendo deficiente físico, mas pode viajar só. Eu falei: então tá bem. Aí fiquei esperando. Quando menos espera, ela chega. E ela falou que ia passar um mês. E até hoje, irmãos, né? A gente ficou junto, passou um tempo, ela foi visitar os pais dela de novo e estamos juntos. Depois vivíamos um período, irmãos, não éramos casados, né? E vivíamos na fornicação. E com o tempo, a gente frequentando a Igreja da Graça, aí nós falamos com o pastor da igreja que a gente estava, né, no pecado da fornicação. E o pastor deu conselho, falou: é bom vocês se casarem. Aí foi aí que a gente tomou uma decisão e se casou. Agitou toda a papelada, testemunha, e fomos casar no civil. E graças a Deus, irmãos, até hoje estamos, né, casados. Mas as lutas, irmãos, nessa época aí também não foi fácil. Porque depois a minha esposa já começou a desconfiar que eu era, né, envolvido na pornografia. Daí então eu comecei a ficar arrogante. No começo foi mil maravilhas, né? Mas depois ela viu quem eu era realmente. E através da Igreja da Graça, irmãos, eu obtive sim um bom conhecimento da Palavra de Deus. Fui ordenado como obreiro na igreja, mas mesmo assim, irmãos, não conseguia me libertar da pornografia. Chegou um tempo, irmãos, que me foi descoberto em casa, né? A minha esposa descobriu que eu estava guardando fotos e vídeos pornográficos no celular, e eu
questionando e falando, não estou usando e tal, mas não tinha como negar, irmãos. Né? A pessoa que está envolvida no vício da pornografia, ele vai negar, mesmo que sendo ele vai negar, porque ele desenvolve, irmãos, uma dupla personalidade. A pessoa que está no vício da pornografia, ela é, irmãos, insensível. Ela não tem sentimento. Ela é uma pessoa orgulhosa, extremamente, né, orgulhosa. Quer saber somente de si. E teve uma época, irmãos, que meu casamento já estava indo por água abaixo. E eu já não sabia mais o que fazer. E tinha hora, irmãos, que eu falava assim, meu Deus. E eu orava a Deus. Falava, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu não consigo me libertar? Eu vejo tanta pessoa aí, fora, né, com sua vida normal. E por que eu sou assim desse jeito? Por que essas coisas me perseguem e me dominam? E até mesmo me esmurrava. Batia em mim mesmo. E chegou um tempo que teve aquele momento de remorso, sabe? Mas eu quero te falar que remorso não é arrependimento. Eu falo assim, eu vou parar com isso. Eu vou deixar disso. Né? E teve uma época mesmo que eu parei de fazer isso. Eu acho que um mês, mais ou menos. Aí eu já achava que eu estava liberto. Mas na verdade não estava, irmãos. Cheguei a dar até um testemunho falso na igreja. Por quê? Para mim foi falso, porque né, eu pedi perdão a Deus por aquilo que eu fiz e tal. Mas quando, irmão, passou um tempo, a abstinência e tantas outras coisas, os desejos carnais, aí eu comecei a ceder de novo. Mas nessa época eu deveria ter lutado contra isso e não permitir que essas coisas entrassem de novo. Mas foi a minha queda. Mais uma vez escravizado pela pornografia. Isso passou um bom tempo. Até que a minha esposa descobriu de novo. E a pessoa, irmãos, que está escravizada na pornografia, ele mente. Ele mente com medo de não ser descoberto. E eu acabava mentindo, falava, não. E minha esposa perguntava, e aí, você está bem? Mas, irmãos, o coração, quando está cheio de maldade, o semblante do rosto, ele mostra aquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio também. A verdade, a palavra de Deus fala isso. E o meu coração, irmãos, estava muito sujo, cheio de coisas imorais, os pensamentos. E a pessoa, irmão, que está escravizado na pornografia ou nos desejos da carne, ela sabe muito mais das chamas do inferno do que ela possa imaginar. Eu sabia que eu estava errado, eu sabia que se eu morresse, eu já iria direto para o inferno. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 24, em diante, que está escrito assim. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Porque em vez de adorar a Deus, irmão, que é o Criador de todas as coisas, a gente acaba adorando a criatura. Né? E Deus entrega essas pessoas às paixões. Entrega. Porque Deus, ele dá a oportunidade de todo mundo se arrepender. Né? E ainda o Senhor Jesus fala, o apóstolo Paulo fala que todos estavam, irmãos, todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós não merecíamos, mas pela graça de Jesus, pela graça salvadora de Cristo, é que conseguimos o nosso perdão e a remissão de nossos pecados. Mas até então, irmãos, eu já sabia dessas coisas, mas mesmo assim continuava, porque ainda não tinha aquele arrependimento genuíno e verdadeiro dentro de mim. E daí, então, a minha vida começou a ir mais por água abaixo, irmãos.
Então eu já vinha do trabalho com a cabeça baixa, o semblante triste. A minha esposa já começou a ficar alerta, né? Poxa, tem alguma coisa errada. Ele fala que está bem, mas desse jeito? Então, irmão, eu comecei a tratar meu filho com ignorância. Comecei a ficar arrogante dentro de casa. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando um espírito sai, ele vai andar por lugares áridos, né? E quando ele volta, ele vê a casa varrida e adornada. Aí ele vem e volta com mais outros 7 espíritos piores do que era. E o último estado daquele homem passa a ser pior. Então foi isso que aconteceu na minha vida, irmãos. Eu vivi totalmente, irmãos, entregue às paixões. Graças a Deus, irmão, que Deus teve misericórdia de mim, né, a ponto de não cometer, né, algo mal com as outras pessoas. O negócio era só comigo mesmo. Só comigo. E foi triste, irmãos. Porque daí a minha esposa desconfiou e descobriu, né? Eu tinha computadores em casa. E ali eu comecei a armazenar de novo pornografia no computador. E nesse tempo, irmão, foi um baque para minha esposa, porque ela começou, irmãos, a chorar e falava assim: Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? A minha esposa quase que entrava em depressão, porque ela se dedicou a vida inteira tentando me agradar em tudo, irmãos, e eu só, né, fazendo essas coisas, usando ela como objeto. Isso é duro, irmãos, na vida de qualquer mulher que passa por isso. E eu quero dizer que nesse tempo, irmãos, eu estava tão arrasado também, até comigo mesmo, até mesmo antes, quando eu era adolescente. Eu mesmo queria tirar minha vida, fazer coisas com o meu próprio corpo para, sei lá, mas isso não ia resolver nada, irmãos. Se eu perdesse a minha vida, eu iria direto para o inferno. E daí, irmãos, meu casamento de novo ia ser destruído por conta da pornografia. A palavra de Deus diz que o casamento é como se fosse um cordão de 3 dobras. O meu cordão e o cordão dela já tinha se quebrado. Só havia só o cordão de Deus. Ou seja, o casamento estava por um fio, pronto para cada um seguir o seu rumo. E eu lembro que era no mês de novembro, mais ou menos, acho que 2020, que veio à tona de novo a questão da pornografia de novo. Até então minha vida estava ótima com a minha esposa. Tinha nossos altos e baixos, sim, mas depois, quando ela desconfiou, a minha ignorância, irmãos, convivendo os anos todos, vendo que eu não explosivo, né, tratava meu filho com maldade, e ela também já começou a sentir que tinha algo ruim que estava me perseguindo. Porque uma serva de Deus sabe, irmãos. E a minha esposa, ela tem esse dom de discernir os espíritos. Né? E ela conseguiu falar assim: olha, tem uma coisa muito ruim que está te acompanhando. E foi nessa época aí, irmãos, que eu não dei ouvido. Ela falou: ó, você está falando a verdade, fala a verdade. Mas não fica mentindo, não. Tu está ainda nas pornografias, naquelas coisas? E eu falava que não. Falava que não, porque eu tinha medo, né, dela descobrir alguma coisa. Porque a pessoa que está na pornografia, irmãos, ele tem esse medo. Ele tem esse medo de ser descoberto. Mas o importante é você se abrir com alguém de confiança e confessar. Primeiramente, você confessa para Deus, mas também confesse para as pessoas que você errou, que você é desse jeito. Uma pessoa de confiança que vai lhe ajudar em oração, que vai lhe ajudar, irmãos, né, nessa perseverança. Aí, no outro dia, eu já saí arrasado, já estava à noite e eu estava decidido a procurar de novo uma igreja que
nessa época a gente estava frequentando a igreja, mas por conta da pandemia, aí a igreja fechou e a gente ficou sem ir para a igreja, ficou mais ou menos um bom tempo, quase um ano eu acho, sem ir para a igreja. Aí, desse dia em diante, eu comecei a colocar no meu coração, eu vou procurar uma igreja. E quando foi um dia à noite, eu não sei qual igreja que eu vou, mas a igreja que eu ver aberta eu vou entrar. Só que na minha mente estava colocando assim, eu vou para a igreja da graça. Eu sabia que tinha uma igreja na graça, era um pouco distante, dava para ir a pé. Mas eu percebi, irmãos, que tinha uma igreja do lado da minha casa. Igreja O Brasil para Cristo. Mas eu não sabia que ali era a igreja, porque não tinha placa da igreja, não tinha nada. Tinha só uma bandeira do Brasil, assim, uma pintura. Aí, à noite eu vi essa igreja aberta e falei assim, é aqui que eu vou entrar. Parece que algo me puxou para dentro da igreja. Assisti o culto. E quando terminou o culto, eu conversei com o pastor Antônio. E daí, expliquei o motivo da minha visita, por que eu estava ali, o que estava acontecendo na minha vida, a respeito da pornografia, que o casamento já estava por um fio, né? E daí o pastor chamou os 2 presbíteros da igreja, pegou o óleo da unção e começou a orar por mim. Irmãos, na oração, eu já senti um renovo de Deus na minha vida. Eu chorava, né, porque eu estava querendo aquilo, irmãos. Eu estava querendo ser liberto, eu estava querendo me sair dessas coisas. E eu senti que algo de ruim, alguma coisa ruim saiu de dentro de mim. E foi nessa hora, irmãos, que eu creio que eu consegui a libertação. E eu sou muito grato, né, ao meu pastor, o pastor Antônio, e a pastora Neuza, que me acolheu tão bem, sabe? No momento que eu cheguei arrasado na igreja O Brasil para Cristo, aqui na Vila Curuçá. E eu agradeço muito a Deus, né? Por ter me indicado o pastor Antônio para me aconselhar, para me ensinar, né? E ter se empenhado também em orar por mim, pela minha família. Eu sou muito grato a Deus e o céu vai recompensá-los. Eu creio que Deus também, né, está abençoando a vida deles também. Só que não foi fácil. Depois desse dia em diante, irmãos, começou a atacar, o diabo começou a atacar pensamentos, desejos. E eu fui resistindo e eu fui, né, passando por esse período, irmão, fazendo jejum, oração. E eu falava, não, eu tenho que me bater firme. E eu comecei também a estudar um livro chamado No Altar da Idolatria Sexual. Esse livro, irmãos, me ajudou muito também, né, a me despertar, a ver as coisas erradas que eu cometia, irmãos, e abriu muitos olhos, porque ele era todo em cima da Bíblia, em cima da Palavra de Deus. E eu passei mais ou menos 7 meses lendo este livro, relendo, estudando, fazendo jejum, a consagração. E foi aí, irmão, pela minha perseverança, né, de mim ficar mais firme com Deus, que a minha libertação completamente veio, né? E eu comecei a louvar a Deus, né? E nesse tempo a minha esposa, irmãos, me ajudou muito, me incentivava, falou assim, olha, eu estava pesquisando na internet, tem um pastor que fala sobre isso aqui, e parece que ele é psicólogo, ele fala, dá cada ensinamento, e você precisa ver. Aí eu via. No começo eu ficava meio receoso, né? Poxa vida, mas depois, irmãos, eu comecei a ver e a ler, né, a respeito sobre essa questão da libertação. E depois de pesquisar muito sobre, né, assuntos sobre a pornografia, eu descobri que a pornografia, irmãos, é considerada como uma doença através da medicina. Por quê? Porque ela, irmãos, o vício nada mais é do que uma depressão. E através da pornografia a pessoa fica depressiva, ansiedade,
tem instabilidade de humor, desenvolve uma dupla personalidade e se torna, irmão, muito arrogante e muito orgulhoso. E mexe também com o quê? Com a mente. E tudo que mexe com a mente, irmãos, com o psique, só é tratado com o quê? Com psiquiatras e psicólogos. Então, logo eu descobri os efeitos que a pornografia traz na vida de uma pessoa que faz uso dessas coisas, que é viciada. Então, a taxa de hormônio também da pornografia é uma taxa muito alta, considerada também com a mesma taxa de hormônios também que desenvolve no cérebro, do anseio, da abstinência, né, com as pessoas que são drogadas, que é envolvida, né, no crack e na cocaína. Para você ver que são praticamente os mesmos sentidos, as mesmas coisas, só que em coisas diferentes. Mas, irmãos, eu comecei a ficar com medo. Poxa vida, eu não sabia. Eu era doente e não sabia. E a minha esposa ficou sempre do meu lado. Ela me ajudou muito. E eu sei que se não fosse por ela, irmão, pela perseverança dela e pelo meu esforço e a fé em Deus, porque Deus é que faz todas as coisas, irmãos. Foi Deus que me deu a libertação. Hoje, já faz um ano, nós estamos em 2022 agora, 1 ano e 4 meses que eu estou liberto. Sim, tem coisas na minha vida que precisam mudar ainda? Tem. Mas, graças a Deus, irmãos, eu fui liberto da pornografia. A minha esposa ainda não tem total ainda confiança, tal, porque ela foi magoada várias vezes, irmãos. Então o coração dela ficou muito machucado. Mas ela me entende. E ela sabe. Eu estou falando a verdade. E é bom ter esse relacionamento, né, com a esposa, de se abrir para ela, de contar para ela. Porque até então, quando eu estava fazendo as coisas erradas, eu não contava para ela. Mas isso me ajudou, irmãos. E eu sei que cada um que está passando por isso e quer se libertar, se entrega a Deus de todo o coração. Se humilhe. Porque a pessoa, irmão, ele é tão orgulhosa, ou ela é tão orgulhosa, que ela só pensa nos prazeres da carne, só pensa nos desejos, nos seus próprios desejos, de satisfazê-la. A pornografia, a imoralidade sexual, a concupiscência da carne, irmãos, ela é tão infernal que ela exige muito, mas ela nunca se satisfaz. Sempre ela quer mais. É o desejo da lascívia. Então, o que basta fazer, irmãos, é passar pelo novo nascimento. Jesus falou: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Jesus falou isso quando ele teve um encontro com Nicodemos. E você? Precisa nascer de novo? Para nascer de novo, irmãos, nós temos que passar pelo processo da regeneração. E esse processo, irmãos, está na vida daqueles que querem, que se entregam realmente a Deus, para que haja uma mudança. O Espírito Santo está nos convencendo. Ele me convenceu e também ele vai te convencer acerca do seu pecado. Então, se arrependa, confie em Deus, entregue seus caminhos a Ele, confie no Senhor e o mais Ele fará. Se hoje você está disposto a largar essa vida de pecado e ter uma libertação completa, então se humilhe perante o Senhor. No livro de 2 Crônicas está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos e se converter dos seus pecados, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa terra, irmão, a gente pode comparar ela com o nosso coração. Porque tudo começa no nosso coração. Todos os desejos, todos os pensamentos, tudo, irmãos, que entra na nossa mente, passa pela mente e vai para o coração. E o nosso coração é uma terra muito fértil, que qualquer semente que você jogar, ela vai brotar. Seja ela qual for, semente boa ou semente ruim. E o orgulho, irmãos. Eu falo orgulho
Porque as pessoas que estão escravizadas nas concupiscências da carne são orgulhosas. Elas só pensam em si e não no próximo. Então quebre esse orgulho, se humilhe perante o Senhor e Ele vai te dar a tua libertação. Essa é a mensagem e que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.